Olá, ouvintes e telespectadores da Estação Canadá. Hoje começaremos um novo quadro no nosso programa. Todas as segundas-feiras comentaremos em português as principais notícias do Canadá e do Quebec. Olá, sejam bem-vindos ao Estação Canadá. Eu sou Lauro Nishiura. Eu sou Vanessa da Costa. E começa agora mais uma análise de notícias. Lauro, como você está sabendo, né, o governo canadense ele exige agora que as pessoas que chegam ao país de viagem passem 3 dias no hotel e essa conta é um pouco salgada. Chega aos $2.000. Não é qualquer hotel que a pessoa pode ficar, né? Então existe uma lista de hotéis e os preços são bem altos mesmo. Mas tem algumas pessoas que estão isentas dessa exigência, né? Vamos conversar um pouquinho sobre isso. As isenções se estendem a todos aqueles que viajaram por uma questão essencial. Mas essas regras de isenção para quem está entrando no país se aplicam aos estrangeiros que estão entrando no Canadá, né? Para quem é canadense ou residente temporário, ainda está em discussão, né? Sim, ainda não tem um parecer sobre o que acontecerá com os canadenses que saírem do país, o que acontecerá no seu retorno. Mas vamos lá, então, as isenções que o governo colocou, então, para que não seja obrigatório essa permanência de 3 dias no hotel e nem esses gastos, né, de $2.000 relativo ao teste mais a estadia no hotel. O teste eles vão ter que continuar fazendo, Sim, né? O teste é aplicado para todos, né? Bom, estão isentos os estrangeiros que vêm, por exemplo, visitar um parente. Na verdade, assim, existem 2 regras, né? Se é um parente direto, ou seja, pais, filhos, ou se é um parentesco um pouco mais distante, vamos dizer assim, né? E a regra também é para se a pessoa é um residente temporário ou um residente permanente ou cidadão, ou tem um status de indígena, no caso. Para esses que são cidadãos e residentes permanentes, os seus pais, parentes diretos, avós, podem vir e entrar aqui no país para se reunir à família. Mas se essa viagem for por menos de 15 dias, precisa dizer qual o motivo dessa viagem, por que ela é tão fundamental. Então não é só uma visita, né? Então ou vem para ficar um tempo maior, ou se for menos de 15 dias, é preciso um documento do Ministério da Imigração que vai te dar essa isenção. Ou seja, você precisa provar que você precisa vir por um motivo especial, né? Isso, por exemplo, causas humanitárias. O que são essas causas humanitárias? Por exemplo, o nascimento de um bebê, a morte de um parente, ajudar com o funeral, essas questões isenta a pessoa de pagar os $2.000. Ou alguém doente precisando de ajuda, né? Enfim, questões humanitárias dariam essa isenção, né? Mesmo que a pessoa fique menos de 15 dias. Mas se for, por exemplo, um residente temporário, ou seja, alguém aqui tem um visto de estudante, um visto de trabalho, não é um residente permanente e não é um cidadão, aí obrigatoriamente os parentes diretos devem apresentar essa justificativa de que é obrigado a vir, né, por uma situação especial. Isso, e para os trabalhadores temporários, que não é aquele visto de trabalho simplesmente, é trabalho temporário, eles têm umas regras especiais também. Se você está vindo, por exemplo, de um outro país, porque a sua empresa, por exemplo, tem uma base aqui, uma sede aqui, alguma coisa assim, você precisa vir trabalhar por um período de tempo, você também está isento. Agora, pessoas que não têm parentes, não têm nenhum relacionamento com ninguém aqui, que não justificaria essa viagem, mas ao mesmo tempo que aos olhos, né, em outras situações, viria apenas como um turista, essas pessoas podem vir por ordem humanitária também. Uma ordem humanitária quer dizer, elas têm que mostrar um motivo para entrar aqui por uma questão humanitária, que seria, de repente, ajudar alguém, né, alguma pessoa que está em dificuldade, ou seja, mesmo que não é um parente seu, mas um amigo, se você tem essa justificativa de que é uma ordem humanitária, você pode entrar. Provavelmente eu acredito que essa pessoa que vai receber vai ter que fazer alguma carta, né? Todas essas coisas estão em discussão ainda, como elas serão aplicadas, né? Na verdade? Quando que vai começar? Até porque essas regras são só para estrangeiros, né? Canadenses ou residentes permanentes que deixarem o país, por enquanto ainda está em discussão se essas regras serão aplicadas ou não.
né? O Bloco Québécois, por exemplo, ele colocou uma situação interessante, né? Ele disse o seguinte, olha, já que estrangeiros podem vir para o Canadá e estão isentos disso por uma questão humanitária, de repente essa regra poderia ser aplicada aos canadenses ou aos residentes permanentes pelos mesmos motivos, ou seja, se a gente saísse daqui por uma questão humanitária e ir a um outro país, a gente poderia voltar. Sim, é verdade. E eu concordo com isso. Afinal, os estrangeiros que moram aqui sabem da necessidade em N aspectos de visitar os seus parentes. Não é um simples turismo para o seu país de origem, né? Em muitas situações não, né? Nessas que você teria que comprovar provavelmente, né, que você está indo por uma ordem humanitária. Não, mas isso é uma ordem humanitária, mas a reunião familiar, ela não é classificada como ordem humanitária e nem é um motivo vão. Entende? É por isso que eles aceitam o parente que vem aqui para passar mais de 15 dias sem justificativa de ordem humanitária. Sim. Simplesmente porque ele está entrando para ficar com os seus. Eu acho que isso é justificável, sim. Então, eu concordo com o Bloco Québécois. Se de repente alguém fosse viajar por 30 dias para visitar a família, poderia voltar sem essas restrições? Queria eu poder. Mas aí você acha que não deveria ter essa restrição para estes? Eu acho que não. Aliás, 30 dias, né? Agora, quando você chegar naquele país, você vai ter que obedecer às regras daquele país e se cuidar. E da mesma forma, quando você voltar, você vai estar em quarentena dentro da sua casa. Eu acho que vamos aguardar aí as próximas semanas, ver o desenrolar dessa história e de repente a gente tem algumas novidades aí semana que vem em relação aos canadenses e também aos residentes permanentes, né? Isso mesmo, mas como eu vou ressaltar o que eu acabei de falar, hein? A quarentena ela continua a acontecer dentro da sua casa. Você vai passar os 14 dias em casa em quarentena. Eu só não sei aqui agora se eles vão reduzir após os 3 dias que você ficou no hotel, né? Isso é uma coisa interessante, mas eu acho que deve contar 14 dias totais, né? Talvez sejam 3 dias no hotel, mais 11 em casa. Não faria sentido 14 dias a mais do que os 3, né? Eu acredito que essa medida é para impedir mesmo os estrangeiros do turismo, né? Sem dúvida. E agora uma boa notícia para os amantes da cultura, aqueles que amam aí se promener, andar de museu em Montreal. A partir de hoje reabrem os museus aqui em Montreal, que estavam fechados já há alguns meses, né? Sim, mas atenção, é preciso reservar o seu lugar antes. Vai ter limitação de pessoas dentro do museu e por isso as vendas só online. Inclusive, é importante a reabertura dos museus para os estudantes, né? Alguns estudantes de artes, de história da arte, estavam sentindo falta. Não só isso, eles fizeram um estudo em relação ao quanto isso impacta na ansiedade das pessoas e o quanto isso tem sido difícil nesse ano e viram que a arte é quase que uma terapia para muita gente. Então esses foram os principais motivos para a reabertura. Boa notícia então para a cultura aqui de Montreal. Ótima notícia, alguma normalidade aí. Outra coisa que volta hoje, na segunda-feira, dia 8 de fevereiro, parcialmente pelo menos as aulas no CEGEP e nas universidades, né, Vanessa? Parcialmente porque só metade da turma, no máximo 50% dos alunos podem estar presentes alguns dias por semana. Na verdade, isso vai depender da instituição. O que o governo do Quebec sugeriu foi que fosse pelo menos um dia por semana. O governo sugeriu isso, mas as instituições elas têm poder sobre isso, né? Elas podem decidir como que elas vão fazer isso. Então, 50% vai ter aula presencial, os outros 50% vai continuar com a aula virtual. Vamos ver como é que vai ser o desenrolar disso aí a partir dessa semana, né? Na verdade, todos eles podem estar presentes em dias alternados, né? Sim, todos eles podem estar presentes em dias alternados, né? E claro, com as medidas sanitárias respeitadas, né? Ou seja, o governo vai fornecer máscara para todos os estudantes e vai ser distribuído na entrada do CEGEP ou da universidade. Que vai ter que organizar ali o deslocamento de uma sala para outra, ou do banheiro, das áreas comuns. Vai tudo ser bem analisado. Inclusive eles vão ter que comprovar que eles vão conseguir manter esse distanciamento fora das salas de aulas, né? Tudo isso vai começar essa semana. Esperamos que eles consigam pelo menos manter isso, né? E eu acredito que vai ter alguma fiscalização nas saídas do metrô, porque algumas universidades aqui são conectadas com as estações de metrô. Tudo isso vai ser analisado para evitar justamente a aglomeração nesse momento em que a gente começa a retomar a queda dos números. O impacto dessa distância, né? Porque desde o começo do ano letivo eles estão sem aulas presenciais, não é isso? Eles estão cada um na sua casa, né? Com aulas virtuais
e tem um impacto muito grande no desenvolvimento social e até a saúde mental dos alunos, né? Principalmente para aqueles que terminaram o ensino médio e estão indo para o CEGEP, o primeiro passo aqui do ensino superior. Eles não tiveram a conclusão do ensino médio deles, do high school, e já foram direto para o college, sem ter aula. Então, toda essa integração que a gente vive, esses primeiros momentos no ensino superior, como que são as relações entre os professores e os alunos, as regras, a maneira de entregar um trabalho, tudo isso ficou, né, sem essa transição, sem esse aprendizado, esse primeiro contato com a universidade, por mais que tenha acontecido aulas online, né? Como tudo já é novidade nessa época da vida, nesse momento, então, é meio que novidade para todo mundo, né? É uma situação totalmente diferente e vamos torcer aí para que eles consigam se adaptar a essas mudanças e que as aulas voltem, que a vida volte ao normal o mais rápido possível. Melhor para todo mundo, assim, né? Porque Melhor cada um está todo mundo. reagindo de uma maneira, cada adolescente aí sabe o que está passando, que a gente não faz ideia. Vamos aguardar as próximas semanas. E apesar do grande otimismo do primeiro-ministro canadense, que promete vacinar toda a população canadense até setembro, há estudos demonstrando que essa vacinação de massa da população não acontecerá até 2022. O estudo aponta várias questões, né? Por exemplo, o Canadá é o único país, na verdade, do G7 que não produz a vacina no seu próprio território, ou seja, conta com a importação da vacina. E muitos países começam até a trabalhar numa questão de protecionismo. Então vamos ver se eles vão entregar. O primeiro-ministro afirma que há um acordo que vai receber essas vacinas, mas vamos ver, né? E uma boa notícia também aqui para o Canadá é que vai começar a ser produzida localmente uma vacina. O problema é que essa vacina também, eles dizem que pode ser que demore até o fim do ano para começar a produzir. Então a gente vai ter que aguardar mesmo para ver se esse otimismo vai se consolidar ou se os especialistas que aparentemente estão mais pessimistas têm razão, né? Esse estudo foi feito por uma instituição ligada à revista The Economist. Eles analisaram aí todas as questões envolvendo a logística das vacinas, o tempo que vai chegar até aqui, se vai ter esses trâmites todos, versus o que o primeiro-ministro tem dito. A nova fábrica, né, a indústria que vai fabricar algumas vacinas aqui no Canadá, mesmo que ela termine até o fim do ano, ela não consegue suprir a demanda da população para fazer uma diferença tão grande assim, diz esse estudo. E mesmo se ela ficar pronta no final do ano, já está fora do prazo que prometido pelo primeiro-ministro, né? Sim, que lembrando é setembro. Setembro. Vamos aguardar. Quem sabe aí a gente tem até outono todo mundo vacinado. Segundo o primeiro-ministro, todos os canadenses que desejarem ser vacinados serão vacinados até setembro. E por falar nisso, tem pesquisa aqui no Quebec informando que mais de 75% da população do Quebec se vacinará uma vez que for possível para eles. 75% diz que gostaria de se vacinar. Vamos ver. Então, isso é bom, inclusive, para reativar a economia, né? Então, até meados de setembro, teremos uma certa normalidade de volta aí. Mesmo que a população toda não esteja vacinada, a maioria da população estará. Hoje, na data de hoje, a gente tem por volta de 250 mil quebecois, né? No Quebec, 250 mil pessoas vacinadas já. Ainda neste assunto, o Quebec atingiu um número triste de 10 mil mortos pela Covid-19 na semana passada, né? Apesar do número de contágio continuar diminuindo, foi a primeira província do Canadá a atingir 10 mil mortos. Muito triste. 10 mil famílias chorando pela perda de um ente querido. Realmente, claro que esse número, infelizmente, ele nunca vai reduzir, né? O número de mortes, ele sempre vai aumentando, mas se é que existe alguma notícia boa nisso, é que a aceleração desse número está diminuindo, ou seja, cada vez morre menos gente decorrente da pandemia. Diminuiu sim, e esse domingo registramos 32 mortes de Covid na província e 1.081 novos casos. Esse número tem caído e agora já estamos entrando na terceira semana que os números estão decrescendo. Isso é uma boa notícia. E uma outra boa notícia é que o Quebec prolongará as inscrições no seu programa de requalificação de trabalhadores. Esse é um programa muito bom que o Quebec desenvolveu justamente para pegar as pessoas que perderam o emprego nesse ano de 2020 e requalificar numa área diferente que está em alta demanda, né?
Sim, áreas como saúde, tecnologia da informação, construção civil e nas fábricas. Quem quer trabalhar nessas áreas e está precisando aí de um estudo, de uma ferramenta, aprender alguma habilidade nova ou uma formação rápida, são formações profissionalizantes, como eles chamam aqui. O pessoal que está inscrito, na maioria tem na faixa dos 25 aos 44 anos, estão buscando uma recolocação e mais da metade mulheres. Além disso, o governo dará uma ajuda de $500 por semana. E essa ajuda vem num momento excelente, já que vai praticamente casar com o período em que vai acabar a ajuda do governo federal para quem perdeu o emprego. Mas o problema, Laura, é que algumas pessoas que também receberam essa formação similar, né, que houve no outono passado, a partir de setembro do ano passado, que eles formaram 10 mil préposés aux bénéficiaires, que são pessoas que vão trabalhar em instituições como asilos, que seriam como asilos ou casa de repouso, para ajudar as pessoas mais idosas nos seus cuidados diários. O Quebec formou 10 mil pessoas, mas muitos desses, segundo reportagem da Rádio Canadá, não estão ainda trabalhando na área. Então, nem sempre essas ajudas de requalificação profissional dão o resultado esperado. Claro que no meio disso tudo veio segunda onda e veio várias restrições. Eu acho que essas ajudas vão ser de grande valor assim que o mercado começar a reaquecer, né, e as empresas começarem a recontratar. Então, todas essas áreas que eles estão favorecendo essas formações, eu acredito sim que vai ser de grande valor para essas pessoas. Hein? Sem dúvida, porque eu acredito que muita área vai desaparecer. Assim, muita empresa vai quebrar. Então, aquelas pessoas que trabalhavam no comércio, em certos estabelecimentos, restaurantes, muitos restaurantes vão fechar, né? O custo aí da pandemia vai ser alto e é um negócio que a gente vai colher lá na frente e ver os resultados econômicos da pandemia. Mas, se essas pessoas procurarem uma formação, uma requalificação, emprego terá, com certeza haverá indústria manufatureira produzindo novas coisas para o canadense comprar, inclusive essa fábrica aí de vacinas, quem sabe, né? É verdade, né? E eu acho que o governo, para ele ter feito esse incentivo, ele fez, claro, um estudo baseado onde está a penúria de mão de obra. Então, formando pessoas nessas áreas, ele vai garantir não somente a recolocação dessas pessoas no mercado de trabalho, como nos locais certos de trabalho, né? Onde falta gente aqui, principalmente aqui no Quebec. Né? E por falar em o governo fazer estudo de como ajudar a população, é impressionante saber que o governo canadense já gastou até hoje 90 bilhões de dólares em ajuda à sua população para aqueles que perderam o emprego ou não puderam trabalhar por conta da pandemia. Eram 90 bilhões que o governo já gastou até agora e dentro de um orçamento que tinha sido inicialmente feito em 470 bilhões de dólares para o ano de 2020, sendo 306 bilhões em gastos principais, ou seja, tinha aí 87 bilhões dentro desse orçamento que estaria destinado justamente a algum tipo de emergência. Daí a emergência veio e precisando de todo esse valor e até um pouco mais. Gente, é inacreditável. Eu sabia que o Canadá era um país rico, mas eu não sabia que era tão rico a ponto de ter guardado quase 90 bilhões de dólares. Eram 90 bilhões de dólares que, assim, tá no orçamento, mas vamos ver como a gente vai gastar. A gente ainda não sabe. Então, acho que colocaram da maneira certa, né? E as teorias da conspiração, hein? Será que vai dizer que já se sabia disso? Não. Acredito que não, porque nos outros orçamentos anteriores, esse valor também era destinado para eventuais emergências. É um case de estudo aí, né? Inclusive... Para saber aí nos últimos 10 anos quanto que o Canadá deixava de lado para salvar, para guardar de dinheiro aí para uma ocasião dessa. Eu dei uma olhada, inclusive, nos gastos desde 2005, ou seja, já nos últimos 15 anos, todo esse valor alocado aí para gastos emergenciais, ele acabava sendo usado em muitas coisas, né? Por exemplo? Então, eles tinham, por exemplo, desenvolvimento de estudos universitários, eles pensaram, inclusive, no desenvolvimento de indústria eólica, muito nos últimos anos foi gasto em energia renovável. Então, eles sempre acabam usando o dinheiro para alguma coisa, mas que está fora dos gastos fixos do orçamento. Tem como não sorrir com a notícia dessa? Gente, é muito bom a gente ver que o governo tem ajudado bastante durante esse período, né, justamente para favorecer a retomada das coisas depois da pandemia. Né?
Muito bom o planejamento deles, mas, sobretudo, a administração pública. Isso é encantador. Realmente é uma coisa que eu gosto bastante daqui também. E falando em boas notícias, o troféu Otimismo vai para a revista quebequense L'Actualité. A revista colocou nessa semana uma matéria que diz quais são as principais 4 razões para acreditarmos que 2021 será o ano da retomada econômica. Na verdade, eu acredito que essa comparação seja com 2020, não com anos anteriores a isso, né? Sem dúvida, né? Nós tivemos aí uma queda no mundo do PIB de 4,4% em 2020, que é uma queda histórica, mas muitos analistas já estimam uma retomada econômica na casa aí dos 5% no ano de 2021. E a revista vai nessa linha e cita quais são os 4 principais motivos para a gente acreditar que isso vai acontecer. O primeiro deles, ela diz que uma vez que a população vai ser vacinada, em sua maioria até o outono, teremos aí o reinício, né, das atividades econômicas na província. A revista está confiando nas informações dadas pelo primeiro-ministro, que diz que até setembro todos os canadenses que quiserem ser vacinados serão vacinados. Eu acho que se isso acontecer, realmente é um motivo para acreditar que temos tudo aí para começar a retomada econômica em 2021. Mas mesmo que a população inteira não esteja vacinada, como alguns estudos apontam que isso não acontecerá até 2022, uma vez que a maioria da população estiver vacinada, já teremos a reabertura econômica aqui. Sem dúvida. Eu acho que esse ponto a revista tem razão. A vacina é uma mudança aí na chave para a gente acreditar que é o ano da retomada. Eu acredito que seja uma das principais e que vai influenciar todas as outras. O segundo motivo apontado pela matéria da revista é que as tensões serão diminuídas entre o Canadá e os Estados Unidos com o novo governo Joe Biden. A matéria diz que o novo presidente terá relações mais amigáveis com o Canadá e será menos protecionista, ajudando assim nas relações comerciais a que elas sejam mais favoráveis para o Canadá. Eu acho que a gente tem bastante motivos para acreditar também que é possível que isso seja verdade, né? Já que o alinhamento político do Joe Biden com o atual primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau, é muito mais semelhante do que com até então o presidente Donald Trump. O terceiro ponto apontado pela matéria é que começaremos a colher os frutos da ajuda dada pelo governo. A gente falou bastante, né, dessa ajuda do governo, que já gastou até agora quase 90 bilhões de dólares para reestruturar todo o país. Eu acho sim que isso vai dar uma sustentação boa para a retomada, né? Ou seja, o governo não deixou que os canadenses caíssem na miséria, né? Foi uma ajuda muito grande tanto para empresas, pequenos comércios e particulares, né? Que bom, né? Afinal, fomos obrigados a estar presos. Não, sem dúvida. Ainda bem que o Canadá tinha isso no budget, né? E pôde, claro, acho que muita coisa também a gente vai pagar o preço no futuro. Mas eu acho que estarmos agora numa situação onde a gente consegue ter pelo menos poucas dívidas, eu acho que as pessoas conseguindo manter as suas contas já é uma coisa importante para a gente manter o crescimento econômico do país após a pandemia, né? E você sabe que eu me preocupava muito mais com as consequências econômicas desses auxílios que o governo estava dando no ano passado, até eu descobrir que o Canadá tinha esse superávit, né? Esse valor, claro, ele é sempre gasto, né? A gente comentou, o Canadá investe esse dinheiro. Dessa vez, deixou de investir em muita coisa e preferiu alocar esse dinheiro na ajuda às pessoas. Mas eu acho que deve ter vindo uma parte aí de uma conta que a gente deve pagar depois. Eu acho que a gente vai ter talvez alguns aumentos de impostos no futuro, mas talvez não antes da economia tá fortalecida, né? Ainda assim, eu acreditava que estávamos com um déficit. Eu também acreditava que a gente estava bem no buraco. Porque não é possível, né? O governo sempre anunciando ajuda, em cima de ajuda, em cima de ajuda, e de repente, não, ajuda não é o suficiente, vamos dar um pouco mais, e de repente, não, tem certa parcela da população que não está sendo ajudada, vamos ajudar também. A gente fica, da onde vem tudo isso, né? Sim, e os impostos terão que ser recolhidos e guardados, um dinheiro ser colocado de lado para novas emergências que vão vir a surgir no futuro. Então, sim, podemos esperar aumento de impostos quando a situação melhorar. Vamos ver aí, vamos aguardar aí se vai ter essa retomada e como que isso vai se dar aí, né?
porque o Canadá, sem dúvida, gastou mais do que previu e arrecadou menos do que previu. Mas, como a revista diz, colheremos bons frutos graças a esse gasto. E eu acredito que colheremos mesmo. Eu acho que isso deu uma sustentação para que todo mundo tivesse, pelo menos, pronto a recomeçar. E ainda diz que muitos quebequenses guardaram dinheiro e estarão prontos para gastar uma vez que as atividades econômicas voltarem ao normal. Esse eu achei um ponto interessante da matéria, já que muita gente que não perdeu o emprego também deixou de gastar muita coisa, né? Muitas viagens foram canceladas, festas canceladas, muita coisa onde as pessoas gastariam com lazer. Não tivemos muitas oportunidades no ano passado, então esse dinheiro todo acabou sendo guardado e será reinjetado na economia do país assim que as coisas voltarem, pelo menos, a uma normalidade, né? E o quarto ponto que indicará uma melhora econômica em 2021 é o fato do Quebec ter se mostrado pronto e capaz de se reerguer. A revista levou em consideração um estudo de um economista que analisou como o Quebec se comportou depois da queda nas finanças após o primeiro confinamento. Quer dizer, em março, meados de março de 2020, tudo fechou, parou tudo, o comércio e muita coisa parou a economia da província. E por volta ali do fim do verão, as coisas já estavam se reerguendo. Então ele conseguiu analisar essa reerguida do Quebec, a maneira como o governo incentivou estudos, incentivou as pessoas a se prepararem para o mercado de trabalho, e isso acabou demonstrando que o Quebec tem essa resiliência, essa força para se reerguer. Como ele imagina que essa segunda onda será menor, já que agora nós temos as vacinas, então é possível que a gente se reerga ainda mais facilmente do que aconteceu na primeira onda. Eu acredito nisso. Quem viver, verá. Vamos aguardar e ver se eles têm razão. A revista, para alguns, é otimista, para outros, realista. Eu espero que eles tenham razão. Eu também. E chegamos ao fim da análise das principais notícias desta semana. E se você gostou do resumo das principais notícias da semana em português, não deixa de compartilhar com pessoas que também estejam interessadas. Toda segunda-feira nós colocaremos aqui no Estação Canadá esse resumo de notícias para você sempre se manter informado. Até a próxima. Obrigado e até a próxima.